Bom dia, paz, meu irmão, bom dia, Deus os abençoe rica e poderosamente, amém? Vamos à mensagem para hoje, a mensagem do nosso Bom Dia com a Palavra. Irmãos, hoje eu vou ler novamente o livro de Neemias, vou ler aqui a partir do capítulo 1, verso 1 de Neemias, amém? Diz o seguinte: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Meus irmãos, a história de Neemias é interessantíssima, e toda vez que eu leio eu aprendo alguma coisa, eu medito sobre alguma coisa, a respeito de alguma coisa, eu tiro uma lição, um aprendizado, eu tiro algo importante, eu consigo extrair algo importante daqui, algo que eu julgo muito importante. Espero que você também perceba a mesma coisa. Mas o que eu vejo aqui, ouçam só, o que acontece com Neemias nesta época, neste tempo, é o que muitas vezes acontece com a gente. Nós estamos ocupados com os nossos afazeres. Nós estamos tocando a nossa vida. Nós estamos fazendo as coisas que precisamos fazer, vivendo a nossa vida. Só que chega um momento em que alguém nos informa, nos fala sobre a situação de uma pessoa, uma situação de uma região, de uma localidade, situação de uma igreja. Alguém chega até nós e nos informa sobre esta situação, assim como o irmão de Neemias fez. Assim como o irmão de Neemias, um dos seus irmãos, Anani ou Hanani, chegou até ele e lhe contou a situação do povo de Jerusalém, dos judeus e Jerusalém, os muros de Jerusalém, relatou isso a ele. Então, entenda o seguinte, talvez Neemias não sabia exatamente o que acontecia naquele tempo, naquele momento, com o povo, com a cidade. Mas seu irmão sabia, e seu irmão lhe relatou. E se o irmão de Neemias sabia, provavelmente muitas outras pessoas sabiam sobre a situação. E acontece que na nossa vida, se a gente perceber, se a gente entender, a gente vai ver que muitas vezes, muitas pessoas conhecem uma determinada situação, conhecem a necessidade de alguém, conhecem a realidade de alguém, sabem que alguém está passando por uma situação difícil, por um momento difícil, que uma cidade, que um povo, que uma igreja, que um líder, alguém está passando por um momento difícil. Talvez muitas pessoas saibam desta realidade. O problema é o que você faz com o que você sabe. Porque só saber, só tomar conhecimento, não faz diferença. Neemias poderia apenas ter tomado conhecimento e nada fazer.
Neemias poderia até mesmo ter sofrido como sofreu. Sentou-se, chorou, lamentou, ao ser informado sobre a situação da cidade de seus pais, do seu povo. Ele lamentou, ele chorou. Alguns de nós podemos não apenas ficar sabendo, podemos também nos entristecer com a situação. Mas ainda não é o ideal. O ideal é compadecer-se da dor do outro, da dificuldade do outro, da situação em que o outro se encontra e fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Nós não podemos apenas tomar conhecimento e ignorar a situação. Tomar o conhecimento e não questionar o que é que eu posso fazer. Onde é que eu posso agir? De que forma eu posso agir? De que forma eu posso contribuir? Além de me compadecer, além de orar, além de chorar, eu preciso agir. Eu não posso ficar assistindo isso e não fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque se todo mundo só ficar sabendo e não fazer nada, nada vai acontecer. Muitas vezes nós tomamos conhecimento de pessoas que estão atravessando momentos difíceis. E até nos entristecemos com isso. E até nos dispomos a orar por essas pessoas. Mas paramos por aí. Não, nós não podemos parar por aí. E nós não podemos olhar muitas vezes para a circunstância e o local que estamos e acharmos que por estarmos em determinados locais, em uma determinada situação, a gente não pode fazer nada. Sim, a gente pode fazer alguma coisa. Neemias, quando ouviu essas coisas, esse relato sobre o povo, sobre a cidade, sobre os muros, ele sentou-se e chorou, passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Sim, isso faz parte, precisamos fazer jejuar, orar. Mas lembrando, precisamos agir. Só que antes de agir, nós precisamos orar. E orar com sinceridade, apresentar-se ao Senhor, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, reconhecer o quanto somos pequenos diante de Deus, pequenos diante de alguns problemas. Reconhecer que precisamos do Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Mas contar com Ele, confiar nele, abrir o coração para o Senhor, colocar-se à disposição dele para ser um instrumento nas mãos dele. E questionar e perguntar, Senhor, de que forma eu posso ser útil? Senhor, o que posso fazer? Senhor, dá-me forças. Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, ensina-me, ajuda-me a fazer alguma coisa. Eu não posso apenas ficar assistindo. Eu não posso apenas tomar conhecimento. Eu preciso fazer algo. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neemias precisava da benevolência do homem. Ele precisava da benevolência do rei, ele precisava da permissão do rei, ele precisava da autorização do rei. E isso lhe foi concedido. Deus concedeu-lhe a benevolência do rei para que ele pudesse fazer algo. E ele foi, e fez. A tarefa era grande, a tarefa era gigante. Era muito difícil, mas ele foi. Ele confiou em Deus, orou a Deus, pedia a Deus que o ajudasse, que o enviasse. E assim ele fez. Meus irmãos, quantas vezes tomamos conhecimento de gente tão próxima da gente que se afastou de Deus? Quantas vezes tomamos conhecimento de gente tão próxima da gente que perdeu um emprego, passa por momentos difíceis? A gente se entristece, a gente até se compadece. Mas precisamos fazer algo. O milagre na vida desta pessoa que passa por momentos difíceis, este milagre passa pela sua vida. Lembre-se que Deus utiliza pessoas para abençoar outras pessoas. Deus vai sempre utilizar alguém que tem o coração disponível para abençoar, socorrer outras pessoas. Ao invés de ficar apenas sendo uma pessoa bem informada sobre a situação de outras, faça alguma coisa. Mas é tão pouco que eu posso fazer. Faça o que puder. Deus vai te ajudar a fazer o que pode e até mesmo um pouco mais, ou quem sabe muito mais, porque o seu coração está disponível para Deus. Amém? Pense nisso. Quanta gente precisa da gente, quanta gente a gente pode ajudar, quanta coisa a gente pode fazer. Se nós pararmos de olharmos apenas para o nosso próprio umbigo, apenas para as nossas próprias necessidades, se nós deixarmos de ser egoístas.
Pense nisso em nome de Jesus. Que você se compadeça, que você até mesmo se entristeça com a situação de quem precisa de ajuda, mas que você haja, que você dê um primeiro passo confiando que o Senhor te ajudará, te auxiliará, e você será o socorro na vida de outras pessoas. Deus irá socorrer pessoas através da sua vida, para mudar situações, para salvar vidas, para mudar histórias. Pense nisso em nome de Jesus. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia, por esta manhã, por nos revelar, Pai, o privilégio que é servir ao Senhor, servindo aos irmãos. O privilégio que é servir ao Senhor, socorrendo todos os que pudermos socorrer. Nós não podemos apenas assistir, nós não podemos apenas lamentar, nós não podemos apenas informar aos outros sobre a situação de quem padece. Nós precisamos fazer alguma coisa. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Tire do nosso coração todo o egoísmo. Tire do nosso coração esse olhar que temos apenas para nós mesmos, para podermos olhar com um olhar de amor para quem tem necessidade. E socorrer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.